vai ver receita pública. São 3 aulas de receita pública, 2 especificamente do tema receita e uma do tema pacto federativo, que tem a ver com as receitas públicas, tá? Então, o primeiro tópico de receita pública é o conceito de receita pública, né? Vai ser o primeiro item da gente hoje, conceito. E para falar do conceito de receita pública, a gente vai diferenciar 3 nomes que comumente são referidos na doutrina: entrada, ingresso e receita. Essas 3 palavras, elas podem ter similaridade quando a gente está falando fora de uma expressão técnica, mas no direito financeiro elas guardam uma diferença. O professor Regis, ele classifica que as entradas elas podem ser provisórias ou precárias, ou podem ser definitivas. Quando elas são provisórias ou precárias, elas receberiam o nome de ingresso. Quando elas são definitivas, elas receberiam o nome de receita. Essa é a forma que o professor Regis apresenta esses 3 nomes. Eu e alguns outros autores colocamos da seguinte forma: ingresso e entrada são sinônimos. É sempre o que é provisório. E receita vai ser sempre definitiva e não estaria numa subclassificação da entrada. Então, vou repetir. Eventualmente, vocês podem encontrar isso num concurso no futuro, se houver citação do autor, né? O professor Regis, ele coloca que as entradas podem ser provisórias ou definitivas e que, quando elas são provisórias, elas recebem o nome de ingressos. Quando elas são definitivas, elas recebem o nome de receita, tá? Esse é a forma que o professor Regis coloca. Eu e outros autores colocamos que entrada é sempre provisória, então entrada é sinônimo de ingresso. E receita é sempre definitiva. Tá? Então, o que vocês precisam saber na hora que vocês estiverem abordando esse tema é que, quando se utilizar a palavra entrada, seja na outra doutrina que eu faço parte, seja na corrente do professor Regis, vocês têm de pensar que existe a possibilidade disso não ser permanente. E se não é permanente, haverá impactos diferentes na utilização desse dinheiro. Nem todo dinheiro que entra na conta única, nem todo dinheiro que entra nos cofres do ente federativo pode ser utilizado para dar aso à despesa. Toda despesa pública ela tem que estar lastreada numa receita pública. E que receita é essa que dá direito a que você faça dela uma despesa? Como regra, a receita de fato, né? A entrada definitiva ou receita de fato. Existem algumas exceções de entradas que poderão gerar uma despesa pública. Uma que eu posso dar para vocês, que é mais comum, é o caso do... Tudo bom, Diego? Uma que eu posso dar para vocês como um caso mais comum são os empréstimos compulsórios. Vocês já viram em direito tributário os empréstimos compulsórios? São aqueles em que o Estado ele vai, num determinado momento, para custear uma obra pública ou uma situação excepcional, ele vai instituir esse tributo para que seja feita essa obra pública. Uma vez feita a obra pública realizada, em algum momento ele será devolvido. É um empréstimo compulsório. O que é um nome em si mesmo é um termo contraditório, né? Se é empréstimo não é compulsório, mas esse é o nome do tributo, empréstimo compulsório. Ou você empresta ou você é obrigado a pagar. Mas enfim, o nome do tributo é esse. Você recebe, faz aquela obra pública, uma contribuição de melhoria, por exemplo. A contribuição de melhoria, ela tem por finalidade ela tem realizar uma obra pública, mas a contribuição de melhoria é para ser devolvida? Não. A contribuição de melhoria faz a obra e fica, né? Na verdade, o cidadão que do entorno daquela obra, que se beneficiou com aquela obra, ele paga pelos benefícios que recebeu para aquela obra, viária, arruamento, asfaltamento, praça. É uma medida, vamos dizer, anti-eleitoral, mas é uma previsão que o Código Tributário Nacional permite, tá bom?
Então, tem como regra, você só vai poder gerar despesa de receita efetiva. Eu vou, a partir de agora, usar a minha expressão. Quando eu falar receita é entrada definitiva, eu não vou mais ficar entrada definitiva, entrada provisória. Se eu falar a palavra entrada, é provisória. Se eu falar a palavra receita, é definitiva. Tá? Então, receitas podem gerar despesas. A gente mais pra frente vai ver a classificação das despesas. Tá bom? Se vocês não estiverem com calor e quiser ligar o ar-condicionado, fiquem à vontade. É uma dica. Eu acho que eu também vou. Então, entradas e receitas. Geralmente, como é que são as fontes de receita do Estado? O Estado, historicamente, ele se utiliza da riqueza produzida pelos particulares para que ele possa auferir receita. E a receita não é oferida ao bel prazer dele, tem que ter um motivo. Um dos primeiros direitos fundamentais foi o direito à propriedade, que veio lá da revolta da classe nobre, dos barões e da burguesia em relação, da classe nobre não, da burguesia, que eram efetivamente comerciantes, em relação aos privilégios da realeza. Né? Depois eles se transformaram também em nobres. Mas inicialmente eles eram aqueles que eram tributados, aqueles que produziam a riqueza e o rei ia lá e tributava. Então o primeiro grande direito fundamental nasce dessa repulsa à atuação do Estado na captação do patrimônio privado. Então a partir daí começa uma regulamentação das fontes das receitas. Existem fontes de receitas que no decorrer da história da humanidade elas foram diminuindo o seu poder de participação, vamos dizer, no bolo, no cofrinho do Estado, mas que historicamente sempre existiram. Então, em situações de guerra em que há um vencedor e há um perdedor, geralmente existe o chamado espólio de guerra. Então, isso era uma forma antiga, né, antigamente muito mais usada, principalmente na história antiga, de você captar receitas. Então, se chama de extorsão de outros povos. Essa classificação é Leão Arbalheiro, no Geral da Taliba. A gente vai ver, eu fiz aqui uma junção dos dois. Doações voluntárias de outros povos. Existe isso, professora? Existe, até hoje. Nações geralmente com grandes problemas de fundo social, com déficit, geralmente recebem doação de outras nações, de outros povos. Né? Então, doações voluntárias de outros povos. Uma outra forma, ele pode recolher rendas da exploração dos seus bens. Ele recolhe rendas da exploração dos seus próprios bens. O Estado, ele tem um patrimônio, que é um patrimônio que pode ser explorado economicamente, e tem o chamado patrimônio de uso comum do povo. O patrimônio de uso comum, esse não pode ser explorado economicamente. O Estado pode cobrar para você ir para a praia? Não pode. Não pode ter taxinha para ir para a praia, né? Então, mas há espaços que o Estado pode cobrar, por exemplo, Zona Azul. A via pública é bem público. E você, para parquear o seu carro em determinados locais da cidade, você pode estar obrigado a comprar lá o talãozinho da Zona Azul. Isso daí é uma forma de auferir receita, O Estado pode ter uma empresa pública e se utilizar dessa empresa pública para oferir renda, pode também. A Petrobras ultimamente não tem dado muito para isso, coitada, mas geralmente em situações normais de pressão e temperatura, o que é que serviria uma empresa dessa? Para dar lucro, e dando lucro nas cotas que há do Estado, e ali haja receita para o Estado, pela exploração do seu patrimônio, de uma atividade econômica que é uma empresa. Tá? Pedágio. Aí no pedágio a gente vai ver se há ou não concessão. Se não for um pedágio com concessão, porque se houver concessão, a gente vai ver aquela diferença entre preço e taxa, tá? Hoje nessa aula eu ainda vou falar disso. Se o pedágio tem concessão, você tem ali um preço público que você está pagando uma empresa privada que está em regime de concessão com o Estado. Se o pedágio está sendo direto pelo Estado, né, não há concessão, há uma cobrança de taxa
pelo uso daquela rodovia, e a gente está com uma receita pública pela exploração do seu patrimônio, tá? Vai haver uma diferença nessa exploração do patrimônio, se existe o regime de concessão ou não. Quando existe a concessão, tem um particular atuando como empresário na relação, e o que você paga não será mais uma taxa, vai ser preço público. A gente vai conversar já até o final da aula, a gente volta para esse assunto. Então, rendas produzidas pelos bens e empresas do Estado. Ele também, para oferir renda, ele pode exigir o pagamento de tributos. Essa daqui, com o passar dos tempos, essa daqui tem sido a maior fonte de receitas dos estados, como regra, né? A maior fonte de receita dos estados é o pagamento de tributos. A não ser casos excepcionais. Por exemplo, você vê em um país em que haja uma forte... um país que esteja sentado em cima do petróleo, os países do Oriente Médio, que tem uma alta produção de petróleo, uma commodity com alto preço no mercado internacional, fazem parte da OPEP, determinam o preço do barril do petróleo e tem até fundos soberanos que não são democracias, em sua grande maioria, mas tem tanto dinheiro advindo da venda desse produto que a natureza lhe deu, que ele tem fontes, receitas, né, quase que infinitas, sem a necessidade de uma alta tributação dos seus cidadãos, né? Eles podem até construir uma cidade no meio do mar, porque eles têm muito dinheiro, vide Dubai. Se você vai num estado em que ele tem de tributar um particular para você ter dinheiro para construir uma estrutura daquela, você imagina a quantidade de tributação que você teria de pagar para construir uma cidade daquela ali no meio da água. É isso? Então, como regra hoje, os países, em sua grande maioria, eles exigem a tributação como a maior fonte da receita pública. O Brasil não é diferente. Empréstimos. Está faltando dinheiro, olha, eu já estou tributando, já exploro os meus bens, recebo de vez em quando umas doações de algum cidadão, mas não está dando, eu preciso de empréstimo. É recorrentemente uma forma de captação de receitas públicas. A gente vai ter uma aula específica sobre dívida pública no Brasil, dívida interna, dívida externa, dívida da União e dívida dos entes federativos. Eu já mandei para vocês algum material que são notícias de jornal lá para o e-mail de vocês, para vocês já irem dando uma olhada. Quando a gente estuda a dívida, a gente vai ver que desde a nossa história, desde que a gente surgiu enquanto nação, a gente é um país endividado. Aí vocês vão dizer, mas professora, eu lembro que o Lula falou que a gente pagou a dívida. A gente pagou a dívida, a época que foi dito, queria dizer o seguinte, olha, hoje as reservas que eu tenho são superiores ao estoque da dívida externa que eu tenho. Esse quadro existia num determinado, que a gente nunca tinha conseguido alcançar, né, desde a nossa independência. Esse quadro foi alcançado num determinado momento histórico nosso a partir de certas medidas econômicas que veio sendo tomadas desde a década de 90. E agora, professora, como estamos? Agora a gente está numa situação em que a dívida pública, seja ela interna ou externa, voltou a preocupar. Estamos numa época de recessão mundial, né, em que a produção diminuiu, e uma época inflacionária, quando você tem uma inflação. A inflação no Brasil não é ruim só para o trabalhador, que tem o seu salário corroído. É ruim também para o Estado, porque a nossa dívida, ela é, vamos dizer, atualizada pela taxa de juros. Quando tem muita inflação, qual é a tendência do Banco Central? Aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo. Quando aumenta a taxa de juros, o que é que acontece com o estoque da dívida pública? Também cresce. Então, um dos grandes problemas da política econômica, que está sendo abordado, inclusive, pelos 3 candidatos na campanha, é o tanto que se paga de juros pela dívida brasileira. Então, um dos motivos que fez com que a presidente atual tivesse um esforço muito grande nos seus 4 primeiros anos para baixar a taxa de juros, não era só a questão do investimento, não era só a questão de aumento de crédito, não era só a questão do aumento de consumo, era também a diminuição da dívida pública. Porque à medida que você tem taxa de juros baixas, isso é atualizado também de forma mais mansa, né? Mas a gente vai ver no decorrer do curso, e principalmente no ano que vem, quando a gente vai estudando direito econômico, que decisões econômicas, elas são decisões sistêmicas, qualquer uma delas.
E não existe a decisão boa. Existe uma balança que você coloca e que qualquer intervenção que você faça na ordem econômica terá pontos positivos e terá pontos negativos. O que compete ao gestor, aquele que está na política regulamentadora no momento, é observar, olha, dentre as opções que eu tenho, quais são os efeitos superiores, né? Quais são os efeitos que serão melhores para o atual quadro econômico que eu me encontro. E é por isso também que eu falava para vocês na aula passada, que em direito financeiro, em direito econômico, teoria positivista, colocar o direito na caixinha, não dá certo. Porque é uma área que está altamente influenciada pela contingência do momento, pelo fato econômico. Então, se ela está influenciada pelo fato econômico, pela contingência do momento, nem sempre categorias normativas pré-estabelecidas vão atender à necessidade do momento. E daí vocês vão ver na área das finanças públicas e do orçamento várias exceções que a lei promove para que o gestor possa tomar medidas de emergência. Vou dar um exemplo do direito tributário. Os impostos extrafiscais, que a Constituição fala expressamente, que foge a eles a questão da anualidade, por exemplo. Né? Você não vai dizer, vou aumentar IPI no ano que vem, vou aumentar imposto de importação no ano que vem. É uma medida que você precisa fazer rápido. É diferente do IPTU, é diferente do imposto sobre a renda. Então, a própria legislação prevê os espaços para que o gestor possa tomar medidas normativas de caráter mais rápido. Na área do Banco Central, regulação de taxa de juros, a mesma coisa. E aí vocês vão dizer, professor, o que é que isso tem a ver com direito financeiro? Tudo. Direito financeiro é uma área muito transdisciplinar do direito. Ela trafega todas as áreas do direito público, uma forte interseção com direito econômico, direito tributário, direito constitucional e direito administrativo. Ele vai cruzar todas essas áreas do direito e vai ter também forte interseção com a área da economia, não direito econômico, com a área da economia e com a área da gestão pública. Tá? A gente vai ver várias vezes esses temas entrarem na nossa aula. Então, empréstimos públicos são outra forma de se obter dinheiro. Outra forma de se obter dinheiro, o Brasil já se utilizou de todas, como a maioria das nações já se utilizou de todas, né? Mas a nossa história recente, a gente pode ver todas elas sendo utilizadas, às vezes muitas delas juntas. Emitir moeda. Está faltando dinheiro, o que é que eu faço? Eu emito moeda. A gente também já fez essa pérola. Emite moeda. Você pode emitir qual que é a base, isso também é matéria de direito econômico, a gente vai ver no ano que vem. Mas vamos falar só um tiquinho aqui. Quando é que emitir moeda é algo positivo e quando é que emitir moeda é algo negativo? Emitir moeda é algo positivo quando isso é feito com base no lastro da economia real. Lá na época dos mercantilistas se dizia que a gente tinha de ter o mesmo tanto de moeda que a gente emitia, eu tinha de ter de ouro guardado no cofre, não era isso? Do Estado? Hoje a gente não pensa mais que você tem que ter esse tanto guardado de ouro, mas se pensa que a economia real, a infraestrutura de produção de bens e serviços é compatível com aquela moeda que está em circulação. A que serve a moeda? Serve para relações de troca. Serve para relações de troca. No momento em que você deixa a moeda disponível no mercado, o que acontece? Você estimula o consumo e estimulando o consumo, estimula a produção também. E qual que é o lado negativo disso? Quando você estimula o consumo, o que é que aumenta? Inflação. Aumenta a demanda, aumenta a inflação. Quando aumenta a inflação, o que é que aumenta junto? Taxa de juros. E quando aumenta a taxa de juros, o que é que acontece com o acesso de crédito para a produção ou para o consumo? Cai. Né? Juros altos, cai. Então vejam que o ciclo, em determinados momentos do ciclo, o gestor terá de intervir, terá de colocar o seu dedinho lá para que a coisa ande de um jeito adequado. Senão a gente entra no famoso cachorro correndo em volta do seu rabo até que ele cansa e morre. Né? Não é um ciclo que se alimenta indefinidamente. Tende a haver intervenção, sim, do Estado em determinados aspectos desse ciclo. Então, emissão de moeda e eu tinha falado para vocês da extorsão dos outros povos, se vocês quiserem, guerras e conquistas. Professor, isso não acontece mais.